E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que está próximo aí de fechar um acordo milionário para a reestruturação financeira do São Paulo e também o retorno de Ferreirinha, que graças a Deus está de volta e nós podemos ter aí o ataque dos sonhos já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like se você não for inscrito, se inscreva no canal, estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino que traz conteúdos para vocês, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, vou trazer a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e analisar muito sobre o São Paulo, a projeção de São Paulo, Ferreirinha, esse acordo financeiro, muita coisa pra gente debater aqui, beleza? Cresce os direitos autorais, estão deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Também precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vamos com o São Paulo agora, Edu, que claro, tenta também subir aí na tabela. O Edu ontem até contou pra gente que o São Paulo faz contas porque quer voltar a disputar o título da competição. Edu, como é que repercutiu a história do interesse do Boca, ou do tal interesse em cima do Zubeldia por aí? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia, Mari, a todos os comentaristas e fãs de esportes. Olha só, na verdade, pouco, quase nada, porque ontem à tarde eu conversando com alguns amigos jornalistas lá da Argentina, inclusive colegas da ESPN Argentina, esse interesse é mais ou menos para tentar explicar ao torcedor. O Boca tá sem técnico, o Riquelme tá procurando um técnico pro Boca. O Luiz Zubeldia é um dos muitos nomes, mas tem muita gente na frente dele. Tem muita gente na frente dele. Ele seria talvez o plano E, plano F, plano G da equipe do Boca Juniors. Tem muita gente que é plano A, B e C e que o Boca vai tentar. Então é uma das últimas cartadas do Boca. Por isso que aqui no São Paulo seguiu vida normal, treino normal ontem, treino normal hoje. Eu tinha conversado com pessoas do São Paulo que me garantiram que não chegou nada nem do Boca, nem do representante do Zubeldia, absolutamente nada. E o São Paulo está bem tranquilo em relação ao término desta temporada. Esses 10 jogos que podem dar ao tricolor, ou que devem dar ao tricolor, é isso que o São Paulo busca, pelo menos a vaga na Libertadores da América do ano que vem. Então o Zubeldia segue tranquilaço, dirigindo São Paulo, trabalhando com São Paulo, pensando no jogo contra o Cuiabá. Os bastidores estão quentes agora por outro motivo, Bruno e companheiros. Está sendo votado hoje até às 17 horas, voto eletrônico no Conselho Deliberativo, a aprovação daquilo que a gente trouxe aqui na ESPN há mais ou menos uns 20 dias, que é o acordo com o Fundo de Investimento Galápagos. Para resumir bem rapidamente o que vai acontecer, se aprovado e assinado o contrato, esse fundo vai aportar uma grana no São Paulo boa. Com esse aporte, o São Paulo zera as dívidas bancárias e fica com dívidas somente com este fundo, que serão pagas até 2030. Isso vai amenizar em cerca de 12 milhões ao mês os juros bancários que o São Paulo paga. Mesmo assim, o presidente Casares ontem deu uma declaração dizendo que o torcedor deve esperar um 2025 bem austero, sem muitos investimentos, com o futebol ainda não podendo contratar aquilo que a torcida sonha. Dentro de campo, jogo contra o Cuiabá. O jogo será sábado no Mato Grosso, Caleri e Alan Franco fora. Nestor volta, mas a grande novidade deverá ser o Ferreirinha. Depois de um bom tempo, está trabalhando forte esta semana para ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Hoje tem aniversário do Morumbis, 64 anos de história. E em relação ao jogo contra o Vasco, no desmembramento da tabela ontem pela CBF, o jogo será quarta-feira pós-data FIFA, dia 16. São Paulo não pode mandar no Morumbi, tem shows. A opção é Brasília, se não puder pelo regulamento, Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz do Botafogo, deve ser o palco da partida, companheiros. Importante a notícia desse retorno, então, do Ferreirinha, né? E olha... E aí o Lucas... Não ia também se opor, tá tudo bem, o futebol é isso mesmo e tudo mais. Mas essa história é um pouco estranha, Arnaldo, porque proposta do Boca não teve, o Boca já está perto de fechar com o Gago. Essa é a primeira questão. Aí, o São Paulo, sem ter uma proposta, vai falar, não, tudo bem, a gente, se quiser, vem. Para um técnico que está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Tem contrato até o final de 25. Tem contrato até o final de 25. Nós estamos falando de maritacas, de fogo amigo. O que está acontecendo? Eu estou falando isso há tempos. Mancini cunhou essa expressão da maritaca, soltou... E assim, chega a ser quase primitivo isso, né? Porque é só você acompanhar como está sendo a sucessão de técnico no Boca. É só você abrir lá o Diário Olé.
ver quais são os preferidos. Hoje está o Diário Olé, está o Gago, está o Riquelme, que é o todo-poderoso do Boca, aliás, fazendo um péssimo trabalho. O Gago em primeiro lugar, e depois tem outros 6 técnicos. Não tem nem a carinha do Zubeldia, nem entre os 7. Não existe essa possibilidade. A não ser que 7 caras deem não para o Riquelme, certo? Tá só uma... E aí, eu acho que essa situação do... que vem sendo a maritaca, a fritura, pode ser... Ela tem se consolidado após eliminação para o Galo na Copa do Brasil e depois para o Botafogo na Libertadores. É tão claro para mim que chega a ser inocente, né? A tentativa de desconstrução do Zubeldia por parte da direção do São Paulo. E a gente conhece Fogo Amigo de longe. A gente está num momento de queimadas pelo Brasil. Você sente o cheiro da fumaça. Eu senti esse cheiro de fumaça já faz um bom tempo, né? E aí, uma coisa assim, avaliação do trabalho do treinador. O cara podia mexer antes. O sistema melhor seria tal. Poderia ter dado folga ou não dado folga para um. E tal, não sei o que. Poderia ter preparado. Por que o Lucas jogou contra o Inter naquele dia lá, que era antes do Botafogo? Agora... o trabalho do Zubeldia, para quem teve as condições que o Zubeldia teve, evidentemente é bom. Não preciso eu falar, o Massini falar, ou você falar. O cara chegou no meio da temporada, não escolheu o elenco, teve, acho que uma das menores janelas, sendo que os 2 jogadores das posições carentes do São Paulo foram contratados no último dia da janela. Um da Irlanda do Norte, o Jamal Lewis, e ele foi eliminado de 2 Copas, uma por um gol no acréscimo, outra pelo Botafogo nos pênaltis. Ele não foi triturado, massacrado, não, pelo contrário. No jogo contra o Botafogo, o São Paulo esteve próximo a se classificar e acabou de ganhar um clássico, pós-ressaca. E aí, né, tem uma circunstância diferente de todas as outras conduções dessa direção com o treinador de futebol. A circunstância da fritura, da maritaca, ela lembra do Crespo. Só que tem uma diferença muito grande em relação ao Crespo, nesse contexto. O Crespo não tinha torcida para jogar. Estávamos na pandemia. O Zubeldia tem, e a torcida gosta dele. Sobretudo as organizadas. O Crespo estava na zona de rebaixamento, ou perto dela. Os Crespos estavam na zona de rebaixamento. Tá em 5º lugar no campeonato. O cara está em 5º lugar no campeonato. Mais do que isso, o Zubeldia tem uma conexão muito forte com os principais jogadores do time. Então, a fritura pode acabar... Sabe quando acontece que você está fritando a comida do outro, mas você esquece seu próprio prato? Essa fritura vai se voltar contra. Lembra que eu te falei aqui, na saída ontem, eu falei assim... será que o Zubeldia quer ir pro Boca e tal? Eu falei, eu tenho muito mais convicção do que o Zubeldia quer e do que ele quer em relação ao São Paulo do que a direção do São Paulo, né? Então, enquanto o São Paulo, a presidência, está lá tentando os últimos votos de aprovação do plano de reestruturação financeira, que eu acho que o Zubeldia se encaixa, porque é um técnico barato, é um técnico que já conhece o clube, que não pede jogador, que vai ter um orçamento menor o futebol para o ano que vem, mas não poder fazer o que o Corinthians faz, por exemplo, né? Não poder fazer o que não... O plano foi aprovado ontem à noite? O plano está em votação, tem até quarta... Entendi. Vai ser aprovado provavelmente até o final dessa quarta-feira, né? Para ser colocado em prática aí de uma forma escalonada, mas já prevê travas econômicas. Não pode fazer o que o Flamengo fez esse ano também. Sim. No meio da janela, rasgar o celular. Não pode. E acho que o Zubeldia se encaixa bastante no processo. O que acontece, Tironi, é que a gente, né, depois de algum tempo nesse meio, a gente sente o cheiro das coisas. E talvez vazando essa coisa aqui, vazando essa história, e esse capítulo do Boca foi mais um capítulo, a direção do São Paulo tem aqui... E a direção do São Paulo tem 3 nomes, né? É engraçado. O São Paulo tem um responsável pelo departamento de futebol, chama Carlos Belmonte. Ele é o diretor de futebol. Tem 2 parceiros mais diretos. Muricy Ramalho, que é o superintendente, e o Rui Costa, que é o executivo de futebol. A direção do São Paulo é composta por essas 3 pessoas. Não somos eu, você, Massini, o conselho, os ex-presidentes. São Paulo não tem isso. O Casares foi reeleito sem oposição. Então não tem... E evidentemente e acho que tem
o Muricy se posicionar em relação a time de futebol, eu até entendo, o cara foi técnico de futebol e tal. Agora, gente que nunca comandou um treino, achar que sabe mais que o técnico, para mim é um pouco demais. Então, como o Massini falou antes de ele cunhar a palavra das maritacas, evidentemente, e a gente já sentiu esse movimento por parte do Casares dessa direção em outros tempos, renovar antecipadamente ou bancar o treinador, porque não precisa renovar nada. Nosso trabalho para 25 já começou, com Libertadores ou sem, com Libertadores é um cenário. Com pré-Libertadores é outro cenário. Só quer fazer pré-temporada fora do país. Com pré-Libertadores não dá para fazer isso, já tem jogo. Sem Libertadores é outro cenário. E o nosso técnico é esse técnico que está planejando o elenco para o ano que vem. Não. Querer dar para o técnico atual 10 jogos para que ele, com 3 mandos, 10 jogos com 3 mandos, São Paulo vai jogar contra o Vasco em Bragança, possivelmente, Bragança Paulista. Então seriam 3 jogos no seu estádio em 10. Querer dar essa condição ao técnico para que ele passe no vestibular como uma bete, não me parece fazer sentido algum, né? Agora, vamos ver como é que fica. Porque sem jogo fica mais fácil sentir o cheiro da fritura, né? E é curioso, porque na reapresentação do time pós-clássico com o Corinthians ontem, talvez por conta da votação do fundo, não tinha ninguém lá no seu treinamento. Antes do jogo com o Botafogo, está todo mundo lá. Parece que o São Paulo perdeu do Corinthians. São Paulo ganhou do Corinthians por 3-1. Ganhou do Corinthians, está entre os 5 primeiros e o adversário está lá na zona de rebaixamento. Mas quem está sendo fritado é o técnico do São Paulo, não é o técnico do Corinthians, não. E aí, Massa, você cunhou a expressão maritacas. Que coisa incrível, né? Cara, porque assim, quem está fora do processo, quer dizer, veja, a gente como jornalista tem obrigação de acompanhar tudo, de saber de tudo e tal, mas eu não tenho as minúcias do que acontece intramuros no Morumbi ou lá no CT. Eu confesso a vocês que não tenho. O que eu posso falar é analisar o que eu vejo e acompanho e algumas informações que eu consigo colher a respeito do trabalho do treinador. O Zubeldia, ele não é perfeito. Ele não está pronto para ser um treinador top, best-seller, entendeu? A temporada mostrou isso. Algumas coisas que ele fez que ele errou, certo? Agora, esse é um ponto que fica subliminar ao que ele pode oferecer ao São Paulo em 2025. O que é? Conhecimento de cabo a rabo do quem está lá dentro, quem é quem. Conhecimento de cabo a rabo dos jogadores que ele tem. Conhecimento da base. O William, que entrou, é obra dele. Não foi ele que revelou. Mas só entrou porque estava com o contrato renovado. Só entrou porque ele aprovou. Porque a comissão técnica trabalhou com ele. O Sabino é obra dele. Alan Franco, Bobadilha, Luiz Gustavo, Ferreirinha. Então, jogadores que estavam... O Ferreirinha estava empoeirado, cara. E as lesões? Tava na prateleira da poeira. As lesões diminuíram. Só acontece trauma. Muscular é uma outra. Esse é trabalho de quem? Meu? Não é do Belmonte, não é do Casares, não é do Muricy, não é também do Rui Costa. Cara, tudo bem, quem tá melhora fora... na estrutura, ok, mas é mérito dessa gente toda, beleza. Mas ele chega nesse momento em que o São Paulo já deu um passo adiante, porque parou no tempo, né? Então, deu um passo adiante, trouxe um treinador para construir a partir de agora. Se em 2026 o São Paulo vai estar em outra situação, com mais fôlego, com o projeto de reestruturação, que aliás é muito parecido com o do Palmeiras, é outra discussão, dezembro do ano que vem. Quando você vai falando, a gente vai colocando os números do Zubeldia. O que eu faria, eu chamaria o Zubeldia e falaria, olha, a gente tem um orçamento X, dentro desse orçamento, eu quero aumentar o seu salário, tá? Vou dar um pouco para você, para a sua comissão técnica, e a partir daí a gente vai trabalhar um time dentro desta realidade. Tá tudo bem para você? Nós queremos que você fique. Não. Ele não pede. Eu sei que ele não pede, jogador. Mas você sabe que nesse momento é o abraçar. Sim, é o trazer no colo. É jogar aos leões. Exatamente. Claro, é diferente. E você veio a público dizer isso. Acaba, a maritaca fica rouca.
Entendeu? Aí, ó, 39 partidas, 20 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, com 60,6% de aproveitamento. Sem estadual, hein? Sem estadual. Isso é um ponto bem importante. Sem estadual, cara. O Zubeldia deixa a Copa Libertadores como a melhor zaga e sem perder nenhum jogo. Entendeu? Foi eliminado sem derrota. Foi eliminado... Botafogo, não é pro... Dá pra compreender um pouco o torcedor do São Paulo. Eu entendo que o torcedor do São Paulo, muitos deles ainda vivem num outro lugar que não existe mais. Qual foi a última... Quando foi? Já fez 20 anos do último título da Libertadores? 2005, Vai fazer o ano que vem. São 19 anos. Exatamente. Sem ganhar a Libertadores. Certo? Então, não vai ser de uma hora para outra. Exato. O presidente Júlio Casares, se o projeto der certo, tem tudo para dar certo. Eu sempre falo aqui, é inadmissível o São Paulo estar abaixo do Palmeiras em receita. Tinha que estar igual. Não tinha que estar abaixo. Né? Mas é um projeto, é um processo de recuperação, de reestruturação. Certo faz o São Paulo. Errado faz o Corinthians. Certo faz o São Paulo. Porque daqui a um tempinho, o São Paulo vai estar de volta no protagonismo. E o Zubeldia, nesse momento, agora, 10 jogos e 25, é o nome ideal para continuar. Exatamente. Muito bem, o G4 fica por aqui. Meus amigos são paulinos, vamos começar falando rapidamente sobre o Ferreirinha, que fez muita falta. E o William, ele não é um mau jogador, mas ele ainda não está pronto. Porém, eu já falei isso em outros vídeos, ele para mim me parece mais pronto do que o Antony, quando o Antony subiu. Isso não quer dizer que o William vai ser mais jogador que o Antony, vai ter uma carreira melhor que a do Antony. Eu só acho que o William subiu mais maduro, entendendo mais aonde estava pisando, até porque ele não queimou processos. O William passou pelo processo de transição mais que o Antony. Então, o William, para mim, está mais pronto. Porém, não sei se está maduro o suficiente para assumir a vaga do Ferreirinha como titular naquela ponta ali. Graças a Deus o Ferreirinha voltou, o Ferreirinha... foi uma grande sacada do Zubeldia, Ferreirinha esquecido pelo Rogério Ceni, infelizmente, um bom jogador que é muito desequilibrante e, assim, ele dividia o protagonismo com o Lucas, né? E a gente vai ter que ver como vai ser esse ataque do São Paulo com a volta do Ferreirinha. Será que ele vai colocar o Ferreirinha de um lado, o Lucas do outro e o Luciano pelo meio? Ele pode ter esse ataque, pode também ter o Rato pelo outro lado e o Lucas por dentro. São opções. Eu já falei para vocês aqui que o elenco desse ano é um elenco melhor que o do ano passado. Uma pena as duas peças principais do São Paulo estarem lesionadas. Alisson e Pablo Maia. Cara, isso é um pecado e... Assim, o São Paulo foi desclassificado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, e algo que foi dito aí no programa G4, e a gente tem realmente que destacar é que as duas principais peças do São Paulo estão fora, Alisson e Pablo Maia. O São Paulo não tem uma peça fundamental para um time de futebol que é um meia de ligação, um meia construtor, um meia que organize meio de campo. O Lucas não faz isso, o Luciano muito menos. O São Paulo também não tem um lateral que seja extremamente confiável. O Rafinha não é extremamente confiável e o Igor Vinícius ataca melhor do que defende. A lateral esquerda do São Paulo também é um problema, porque o Wellington até consegue atacar, mas não acerta um cruzamento. Então, tem arestas, tem pontos que ainda deveriam ou devem ser solucionados para o ano que vem. O Alisson e Pablo Maia devem voltar e a gente chegou longe com Luiz Gustavo e Bobadilha, que não chegam nem perto do que são Alisson e Pablo Maia. A gente tem que ser sincero aqui, Alisson e Pablo Maia estão anos-luz à frente do que Luiz Gustavo e Bobadilha. Anos-luz na frente. O São Paulo ainda precisa de algumas peças. O ano que vem, com esse acordo financeiro, e a torcida tem que entender, eu já vi comentários aqui falando, o que sobra de dinheiro no São Paulo, olha o que o Corinthians está fazendo, papapá. O que o São Paulo está fazendo, e a gente tem que parar de, o time vai lutar para não cair. O São Paulo lutou para não cair com times ridículos. O time desse ano e o time do ano que vem não vai ser time ridículo.
Sabe, esse acordo aí vai durar até 2028, se eu não me engano. Dificilmente o São Paulo terá times ridículos. O último grande time que o São Paulo teve, foi o time de 2014, né? Ganso, Pato, Luiz Fabiano, Kaká e Allan Kardec. Olha esse time. Time que brigou pelo brasileiro. Esse foi o último grande time que o São Paulo teve. De lá pra cá, São Paulo teve alguns times medianos, teve o time do Aguirre, que chegou a liderar o campeonato, teve o time do Diniz, que não era um time brilhante, que tinha, sim, boas peças, tinha o Daniel Alves, que sim, jogou bola, tinha o Luciano fazendo dupla de ataque com o Brenner e depois com o Pablo e tal. Teve bons momentos. Eu dificilmente acho que o São Paulo vai ter grandes dificuldades. O São Paulo pode não brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas vai continuar sendo um time competitivo em Copas. Vai continuar sendo um time enquanto se reestrutura. Porque, cara, assim, a gente ficou 10 anos sem ganhar nada e sem se reestruturar. O que é 3, 4 anos se reestruturando para depois desses 3, 4 anos estourar, brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo? O São Paulo já briga, né? Mas eu tô falando assim, no Campeonato Brasileiro. O que o São Paulo tá fazendo é basicamente o que o Palmeiras fez. A grande questão, a grande sacada do Palmeiras foi que o Paulo Nobre deu o dinheiro dele pro Palmeiras, e o Paulo Nobre, se eu não me engano, na época ele era presidente do Palmeiras. Então ele emprestou o dinheiro a juros baixíssimos e ainda conseguiu investir no futebol. Porque era eu dando dinheiro para minha empresa, Palmeiras, essa empresa iria me pagar, com certeza, porque ele era o presidente, então ele tinha certeza que essa empresa iria o pagar, e o dinheiro de juros que iria para bancos e uma parte do faturamento ia para contratações. E o Palmeiras foi se reestruturando e fazendo contratações. Isso não quer dizer que o São Paulo não vai investir, isso quer dizer que o São Paulo vai fazer investimentos pontuais. E o São Paulo não precisa de grandes... É igual eu falei pra vocês aqui, o São Paulo tem uma ótima dupla de volantes. O meio de campo do São Paulo é um meio de campo muito bom em questão de volantes. Que falta pra mim, peça fundamental no time do São Paulo é um meia. Um meia de ligação, um 10, um cara que organize meio de campo, um cara que consiga dar a bola pro Lucas, que consiga dar a bola pro Caleri, que consiga dar a bola pro Ferreirinha, que consiga fazer esses caras jogar, porque não dá pra gente depender do Luciano. O Luciano não sabe fazer essa função, chega a ser ridículo as atuações dele atuando pelo meio. O Lucas também não é esse cara. O Lucas é o cara que cria com o drible, até faz essa função, mas não no passe, no drible, na arrancada, no split, pra tentar gerar espaços na defesa adversária. Não tem um cara que pise na bola, levante a cabeça e organize e faça o time jogar. O São Paulo não tem isso. O São Paulo depende de individualidades. De um drible do Lucas, de uma arrancada do Lucas, de uma jogada de pivô do Caleri, de um drible do Ferreirinha. O São Paulo precisa disso. O São Paulo depende disso. Então, para mim, o São Paulo ainda precisa urgentemente de um meia de ligação, um cara que organize esse meio de campo, precisa se reforçar nas laterais. A gente precisa, pelo menos, no mínimo, de um reserva para o Jamal Lewis, de um lateral direito confiável. Que a gente, apesar que o Igor Vinícius tem assistências essa temporada. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada. E o Igor Vinícius nem joga e ficou o começo da temporada todo lesionado. Entendeu? Então, o São Paulo precisa de alguns reforços pontuais. O Zubeldia, ele tem erros e ele tem acertos, e isso é normal. Ele não é um técnico perfeito, longe disso, mas ele tá melhorando. Não dá pra negar que o time do São Paulo hoje é um time competitivo. É um time que joga de igual para igual ao Botafogo e quase eliminou o Botafogo. É um time que poderia ter eliminado o Atlético Mineiro se não fosse aquele gol bobo no final do jogo. Você vai com um 0x0 aqui, um 0x0 lá, vai pros pênaltis. O futebol é assim. Então, a gente tem que entender o momento financeiro do São Paulo, a gente tem que entender que o São Paulo não é que não vai contratar ninguém, vai fazer contratações, mas contratações pontuais, e o São Paulo está se reforçando e fazendo investimento para médio e longo prazo. O São Paulo tem um bom time, tem um bom treinador que tem erros e tem acertos, mas tem mais acertos do que erro. Tem algumas convicções erradas? Tem. Pô, eu acho que se ele quer utilizar o Luciano, ele tem que mudar o sistema, jogar com 3 volantes, um meia,
o Lucas de 10, né? Você joga com 3 volantes, joga com o Lucas de 10, mais ou menos como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo. 3 volantes, né? O Pulgar, Gerson e De La Cruz e Arrascaeta. No caso, o Arrascaeta seria o Lucas e 2 atacantes, Luciano e Caleri. Ali o Luciano ele é mortal, ali o Luciano ele é diferente. Agora, como meia, vindo armar jogo, vindo buscar jogo, é um Deus nos acuda, é uma erração de passe, meu Deus do céu. E ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho nada contra o Luciano. Eu até gosto do Luciano. Às vezes ele me irrita um pouco, tentando dar passe de letra, tentando fazer umas coisas que ele não é craque, não é gênio. Mas eu gosto do Luciano porque ele não se esconde e ele faz gol. A grande questão é que para ele fazer gol, ele tem que estar do lado do Caleri, dentro da área. E não lá atrás errando passe, tentando armar jogo, que não é a dele. Essa para mim é a grande questão. Mas deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, dá essa força pra mim aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!